Bom, turma, vamos perceber aqui alguns detalhes do arquivo que a gente vai abrir para trabalhar a nossa atividade pontuada 1. Primeira coisa, a gente está vendo aqui um projetinho que eu lancei com 32 páginas. Então, eu coloquei o máximo que a gente poderia de múltiplos de 4 para um projeto de um caderno. Máximo para um caderno, 32 páginas, mas isso não que obrigatoriamente tenha que ser o número de páginas de todos vocês. Pode ser que vocês fechem o projeto com 16, com 24, enfim. Eu coloquei aqui o máximo, que são as 32 páginas. Vamos dar uma olhadinha nas medidas, no formato do nosso arquivo. Para abrir, vocês vão se utilizar aqui, ó, tem novo, documento, impressão. E aqui do lado, vocês vão colocar o título do projeto. Pode colocar projeto de livro caderno. Para medidas, vocês vão colocar um formato de 200, lembrando que a nossa unidade é milímetros. Então, vocês vão colocar 200 por 200 milímetros. Mantém orientação retrato. Aqui eu coloquei 32 páginas. Aqui é importante, gente, vocês vão marcar páginas opostas e embaixo vão manter também o formato principal do texto. Deixa marcado. Lá dentro eu vou explicar por quê, por qual motivo que a gente está marcando aqui também. Vamos colocar aqui, ó, vamos pensar num grid simétrico. Então, a gente vai colocar de superior 20, de inferior 20, de interna 10 e de externa 30, para a gente ter uma margem 2/3. Sangria, vocês vão colocar 5 e espaçador, vocês vão colocar 10. Quando vocês clicarem em criar, vocês terão esse modelinho, então, aqui de projeto, e esse é o projeto que a gente vai utilizar para a nossa atividade pontuada 1, como eu já falei. Eu vou determinar para esse arquivo folha de rosto, ou seja, a página destinada à folha de rosto, e vou deixar aqui uma página destinada a conteúdo pré-textual. Se acostumem a sempre tratar as nossas páginas como página ímpar e página par, que é sempre a página da esquerda. E para a nossa página ímpar, a terceira página, a página de número 3, eu destinei o início do livro. Então, vocês estão percebendo aqui que a gente tem um grid que é simétrico. E vamos dar uma olhada aqui nas nossas páginas mestre, como que elas estão até o momento. Até o momento eu tenho só aqui para o prefixo A, um título de páginas mestre em dupla. Quando eu clico lá dentro da página mestre, eu tenho, então, determinado um quadro de texto. Por quê? Porque eu pedi isso quando eu estava trabalhando o meu arquivo. Eu pedi que lá no comecinho, até no material que vocês têm aí em PDF, vocês vão ver que eu determinei lá que era para marcar, além de páginas opostas, para fazer um caderno, eu queria deixar marcado o formato principal do texto. Portanto, o formato principal do meu texto é esse aqui que está determinado, ó, nessa margem que a gente criou simétrica. Isso faz, turma, com que, quando eu venho aqui na minha página 1, e clico aqui nessa margem, eu tenho a possibilidade de já começar a lançar o meu texto nesse quadro. Então, eu coloco aqui, ó, ferramenta T, clico no comecinho da página, eu poderia já lançar o meu texto, se eu já tiver copiado, ó, copiei o meu texto todo, lá no arquivo de Word que o autor me enviou. Eu venho aqui, coloco já o meu cursor aqui no meu quadro de texto e posso iniciar, então, a minha diagramação. Ah lá, o meu texto já foi. Como eu determinei que o meu texto ele deve iniciar a partir da minha margem padrão, ele começou lá da folha de rosto, sem problema. Eu posso correr com o meu texto até chegar onde quer que seja, né? Onde quer que eu possa definir que esse texto vai se iniciar. Eu quero que ele se inicie aqui, por exemplo, na minha página 3. Foi todo, gente. O texto que eu copiei foi todo. Então, ele está até aqui. Determinei até aqui porque, a partir, por exemplo, dessa parte do texto, eu quero começar a trabalhar uma estrutura de página com imagem. Então, eu determinei que, assim como eu coloquei no material que vocês têm em PDF, aqui indica, eu coloquei que eu devo ir copiando o meu texto ou lançando o meu texto nessas margens padrão até que eu encontre, por exemplo, com alguns marcos, turma. Quais seriam esses marcos? Imagens,
capítulos, mudanças de subitens, mudança de tema. No meu caso, o que vai determinar que em algum momento do meu projeto eu crie uma página diferente? Imagens. Eu quero trabalhar sempre com um grid diferente quando eu tiver alguma imagem. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou determinar essa alteração, então, de grid? Eu posso vir aqui no meu design e criar um design qualquer. Então, imaginemos que para páginas que eu tenho imagem, eu quero trabalhar uma coluna bem estreita e quero trabalhar a imagem aqui na lateral. 2 imagens, sempre. 2 ou uma imagem, depende do que eu tiver ali de conteúdo na hora. Eu vou jogar 2 imagens, ora terei 2, ora terei uma, mas os quadros estão lá, estão estruturados. Ctrl C. Copio aqui os meus quadros, dou um Shift. Vou copiar isso lá para dentro da minha estrutura de página mestre. Ctrl C e vou criar uma página mestre. Não posso jogar na A. A ela já tem os meus quadros padrão, não é? Então vamos criar uma B, nova página principal. Vou dar um nome assim, não vai ser página principal, ela vai ser página alternativa. Para mim é sempre que tiver imagem, tá? Dá um OK, apareceu um novo prefixo. Vamos lá para dentro dessa mestre. E aqui na par, vocês se lembram que eu trabalhei com a par lá dentro do projeto, eu vou lançar essa possibilidade. Então, ela já fica estruturada aqui dentro. Né? Limpo o texto, ela não tem que ter texto, ela tem que ter só essa estrutura. E aqui, imaginemos que eu pense uma par, desculpa, eu joguei na ímpar, agora eu vou jogar na par. Imaginem que eu pensei uma outra estrutura, uma coluna estreitinha, sempre aqui. E aqui do lado eu também quero jogar a imagem. Aqui eu quero jogar uma imagem bem grande, passando a margem, ou às vezes até sangrada. Então, eu vou deixar essa estrutura para a minha página par e essa estrutura aqui para a minha página ímpar. E aí, hora ou outra, né, determinado momento do meu projeto, como eu mostrei para vocês, em determinado momento que eu tenho imagem, eu quero jogar, por exemplo, aqui, aquela minha estrutura de página par, de página ímpar, que eu trabalhei lá na mestre. Aí eu venho, coloco aqui por cima, clico lá na página e a minha estrutura já tá. E aí é só começar a diagramar.